Senhor, nós estamos aqui, e o que nos motiva a estar aqui é a Tua presença. Aleluia. É a manifestação da glória do Senhor em nós e por meio de nós. E a Tua palavra, ela é a verdade. E nós queremos cada dia mais viver e expressar a palavra viva e eficaz do Senhor. Então, através do teu servo pastor Jorge, nós estamos aqui para receber do Senhor, através do teu servo, por meio da tua palavra. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glorificamos ao Senhor pelas oportunidades que Ele sempre nos concede de ter sido achado fiel para o ministério, para sermos seus servos. Estamos aqui nesta manhã porque Ele nos conserva em vida. Pertencemos a Deus pelo direito de criação, pelo direito de preservação e também pelo direito de redenção. Somos dele, somos feitos à sua imagem e semelhança, muito embora essa semelhança ainda esteja em processo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que até que nós cheguemos à semelhança do Filho de Deus, estamos caminhando para lá. Mas por enquanto, o barro na mão do oleiro está sendo trabalhado, até chegar aquele precioso dia quando nós atingiremos essa estatura. O assunto desse mês sobre obedecendo o ID, no domingo que eu estive aqui, retrasado, nós falamos sobre a dificuldade que alguém que não é salvo ainda, que não experimentou Cristo no coração, de anunciar o Evangelho. Então, o ID tem que começar com a gente, conosco. Você não pode pregar uma coisa que você não experimentou ainda, né? Agora, se você já é portador dessa salvação, então você é portador das boas novas. E os irmãos sabem que essa questão do ID começou praticamente no céu. Começou com Deus. Deus, quando viu a humanidade perdida, condenada, caminhando para o abismo infernal, a Bíblia declara que Ele nos amou de tal maneira que fez o maior investimento para que nós fôssemos resgatados. Foi mandar o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a missão, o ID, começou no coração de Deus. E quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, todo o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ver em todas as partes o plano da redenção. O plano para redimir a humanidade. Esse plano, naturalmente, vem sendo elaborado e vem sido executado por Deus de várias formas, usando nações, usando grupos de pessoas, usando pessoas, mobilizando praticamente tudo o que é possível para que o homem seja alcançado por esta doce salvação. Quando você lê Mateus capítulo 28, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, você vai observar ali no versículo de número 7,
uma declaração interessante que nós temos aqui nesse trecho da Bíblia Sagrada, onde começa a mobilização, começa esta ação pelos anjos. Olha o versículo 7 que declarei. Depois que Jesus ressuscita, aqui está a maior boa nova de todos os tempos. E isso não poderia ficar dentro de quatro paredes. Quando as mulheres foram visitar o túmulo e ali já não estava mais, o anjo chegou e disse: ide, pois, depressa, e dizia aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Olha aqui os anjos dizendo para a mulher: vai depressa. A mensagem tem que ser urgente. O mundo precisa saber que Jesus Cristo, ele já ressuscitou. O mundo precisa saber que o cristianismo é uma religião que tem o seu fundador vivo e presente em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Isto é boa nova. Vai! A ordem foi dada para aquela mulher. E ela imediatamente comunicou para os discípulos. E se isso chegou ao nosso coração é porque nós fomos alcançados por esta boa nova. No versículo 19 deste mesmo capítulo, você vai verificar aqui, no versículo 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está dando essa ordem aqui agora? No versículo 7 foram os anjos. E agora você está vendo aqui uma ordem expressa de Jesus. Não era mais alguém indo dizer que ele ressuscitou, agora já é o ressuscitado que está mandando ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Em Atos capítulo 13, eu ponho lá em Atos capítulo 13, e o versículo de número 2, aqui nós encontramos o que diz a Bíblia. Lá em Antioquia, num culto de oração, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui está o Espírito Santo envolvido na evangelização, no ide, primeiro com os anjos, Jesus, o Espírito Santo. Isso aqui mostra, irmãos, a envergadura desta obra, desse trabalho e desta missão que é altamente importante para a humanidade. Isso aqui não é a criação de uma organização missionária, não é um trabalho feito por um grupo, não, mas você vê o céu imobilizado para esta gigantesca obra de pregar o Evangelho. Agora, o que vencer essas boas novas? Por que pregar as boas novas? Por que anunciar o Evangelho? Nós temos aqui algumas coisas que o Calvário trouxe para a humanidade, para nós. Você vai ver que, em primeiro lugar, como eu já disse para você, anunciar uma boa notícia, é preciso que essa notícia esteja na sua vida, ela tenha sido experimentada por você. Não existe coisa melhor do que você pegar uma laranja e dizer: olha, pode chupar essa laranja que ela é doce.
Por que você vai dizer que a laranja é doce? Porque você já experimentou. Você sabe que aquela laranja era de uma origem, de uma fruta boa, bem plantada, em solo bom, que produziu uma laranja doce. Você só pode dizer que ela é doce porque você provou. Agora, para que eu seja o portador das boas novas, eu preciso saber qual é a boa nova que ela fez na minha vida, para que eu possa anunciar. Em primeiro lugar, eu gostaria que você abrisse em 1 João, capítulo 1, e versículo 7. A primeira coisa que você vai ver é também sobre a nossa purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aqui. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Foi isto que o Pai Celestial viu lá de cima. Um mundo totalmente podre, doente, uma raça humana atingida pelo vírus do pecado. E o amor dele pela humanidade era tão grande que não queria que o homem praticamente se dissipasse daquela forma. Então nós podemos observar aqui uma das boas notícias que o Calvário nos dá. É mostrando primeiramente essa união que existe entre nós, se andarmos na luz. Como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma coisa interessante, você, por exemplo, tem um filtro na sua casa. Você tem um filtro que, para filtrar a água que vem da Sanasa, vem cheia de cloro, vem com tratamento. E quando aquela água passa naquele filtro que você vai beber, você não sente o cheiro do cloro, porque já foi filtrado aquilo. Eu tenho lá em casa um aparelhozinho de ozonizar água. Eu coloco aquele ozonizador na água, a água pode estar com o gosto que tiver. O ozonizador ele chega aí, dá um sabor leve na água, tira toda a impureza e você toma. Agora imagine só a humanidade contaminada pelo pecado, e de repente o sangue de Jesus vem e passa na nossa vida de uma maneira especial, e diz aqui o trecho bíblico: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No momento em que o homem passa pelo Calvário, no momento em que o homem aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Aquela multidão de pecados cometidos no passado, não adianta nem enumerar aqui porque são tantos, mas quando você aceita Jesus como Salvador, que você acaba de recebê-lo como seu Salvador, você sai como se fosse por um purificador, muito mais do que um purificador, porque você sai de lá totalmente limpo de toda impureza. Amém. Deus pode te olhar agora de cima e embaixo e verificar perfeitamente que você está apto, pronto para chegar com Ele lá no céu. Aquele ladrão na cruz do Calvário ali estava totalmente impuro, mas quando ele olhou para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Naquele momento Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Acabou de confessar Jesus, toda a impureza da sua vida havia passado. Sabe o que é isto? É boa nova. Ninguém pode te acusar mais do que dos seus atos passados, daquilo que você praticou outrora, porque diz a Bíblia que Ele desfaz o nosso pecado como a névoa. Você passa por um momento de névoa no mundo, daqui a pouco o sol escuro, esquenta, cadê a névoa? Desapareceu. Assim, Ele dissipa o pecado da nossa vida. O que é isso? É boa nova. O ID envolve esta notícia de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, isto, irmão querido, o seu vizinho precisa saber. O seu colega da empresa precisa saber.
Aquele parente distante precisa saber. Agora, como é que ouvirão se não há quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Então nós precisamos entender que o ID é conosco. Obedecendo ao ID, isto aqui é fundamental. Em segundo lugar, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, Efésios, nós encontramos aqui a nossa redenção. A nossa redenção. Observe o que diz aqui, Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Eu gosto muito de eu ler a Bíblia com comparações. Inclusive, eu estou com um projeto aí de fazer uma Bíblia em 3 colunas, atualizada, corrigida na linguagem de hoje. Porque muitas coisas que eu não entendo na atualizada, às vezes a corrigida esclarece um pouco, mas quando chega na linguagem de hoje você tem uma outra visão interessante. Aqui, por exemplo, nós temos, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas na linguagem de hoje diz o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, nossos pecados, eles são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Veja só o que nós temos aqui, a nossa redenção. O que foi que te escravizou? O que foi que te prendeu? Foi justamente o pecado cometido, o pecado praticado. E diz a Bíblia que aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. Te torna um escravo. Nós estamos aí fora com uma humanidade totalmente escravizada pelo pecado. É lá que nós estávamos também. Mas por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos agora aqui cantando, glorificando a Deus, o hino da liberdade? Por quê? Porque o que nos escravizou foi o pecado, e o que pode nos tornar livre, o que é? Perdão. Então diz aqui o trecho bíblico: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, nossos pecados são perdoados. E se são perdoados, eles deixaram de existir. Você está purificado, você está livre. Amém. Você pode glorificar a Deus, você pode caminhar em novidade de vida. Você hoje tem a sua sede saciada, porque você já bebeu da água da vida, e você hoje é liberto, é livre. Livre. Livre do medo, livre da morte, livre de tudo que possa trazer tormento à raça humana. Quando você não é crente, você tem medo de morrer. Quando você não é crente, você tem medo do amanhã. Quando você não é crente, você não sabe onde vai passar a eternidade. Mas a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, e que o seu pecado é perdoado, você está livre de todos esses temores. Porque agora você morrendo, você sabe para onde vai. O meu sogro costumava dizer que a morte para mim é uma carruagem dourada que vai me levar aos braços do Pai, às mansões celestiais. O crente não teme a morte. Por quê? Você foi livre do pecado. Você foi liberto do temor, do medo, do pavor do amanhã. É isto que a notícia, essa notícia que nós temos. Nós temos o que comunicar ao mundo. Tem pessoas que pagam centenas de fortuna de dinheiro para ouvir às vezes um pregador, para ouvir um conferencista, para falar sobre motivação, sobre isso, aquilo, outro. Bom, não existe notícia melhor no universo de que Jesus Cristo, Ele perdoa, amém, Ele purifica, Ele te liberta e leva para o céu. Glória a Deus. Aleluia. E em terceiro lugar, vamos ver que a nossa justificação acontece aqui. Romanos 3,
e o versículo 24, observe o que declara aí, capítulo 3 de Romanos, e o versículo de número 24. Somos justificados. Sendo, diz aqui Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente. Justificado. Você foi tornado justo. Isso aqui você não adquiriu praticando boas obras. Isso aqui você não adquiriu entrando numa faculdade. Isso aqui não foi adquirido com dinheiro lá fora. Mas esta justificação, que diz aqui, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, foi a graça de Deus que nos alcançou. Você não merecia, nós não merecíamos, mas de repente Ele chega com esse plano redentor, e agora Ele considera você justificado. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Não existe mais qualquer peso, porque você foi considerado agora justo. É claro que somos humanos, estamos na carne ainda, temos alguns problemas, alguns defeitos, mas estamos sendo trabalhados. O caráter de Deus em nossa vida vem através do fruto do Espírito, que só é concedido àqueles que uma vez abraçaram Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, se você foi justificado, não há nenhuma condenação, você é portador de uma notícia extraordinária. Verdade. E agora, Jesus chega com você e diz, ide e prega essa boa nova. Prega esta notícia alvissareira. É uma mensagem expressa. E em quarto lugar, em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 de Colossenses, ele é a nossa paz. Amém. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O que é paz? É a ausência da guerra. O que é paz? É um mundo sem conflito. O que é paz? É quando a separação, quando as barreiras, elas se rompem, e você pode abraçar a pessoa que estava intrigado com você. Nós observamos que devido ao pecado, nós vivíamos em um estado de guerra contra Deus, no estado beligerante contra Ele. Não queríamos saber dele. E com isso você vai encontrar o quê? Deus triste de um lado e você perdido do outro. Mas o que é que nós encontramos no Calvário? Quando Jesus Cristo, Ele abre os seus braços, com a mão direita Ele segura na mão de Deus, e com a mão esquerda Ele segura na mão do homem, e Ele faz esta reconciliação. Amém. Amém. Ele tira esta separação. Uma certa ocasião, uma criança estava à beira da morte, estava realmente muito fragilizada. A mãe levou ao médico, e quando chegou lá, o médico disse: olha mãe, esta criança não tem nenhuma doença, essa criança simplesmente ela está com uma dor na alma, esta criança ela está com saudades. Aquela senhora havia se separado do seu marido, e aquela criança não via o pai há muito tempo. Ele tinha feito algo realmente horrível, e infelizmente a mulher não suportou mais ficar com ele. Ela ficou com a criança, mas só que a criança amava muito o pai. E o que foi que aquela mulher fez para não perder o seu filho, a sua filhinha?
Ela deixou-se ser vencida por qualquer capricho e, pelo amor à filha, ela ligou para o pai e contou o que estava acontecendo. O pai, por amor à filha, veio visitá-la. Quando chegou em casa, sentaram-se num sofá. A criança sentou no meio, muito fragilizada. Ela foi, calmamente pegou a mão da mãe, colocou no colinho dela, depois com outra mão pegou a mão do pai e colocou em cima da mão da mãe. E aquela criança, naquele seu sofrimento, naquela sua angústia, ela conseguiu reconciliar o pai e a mãe. Irmãos queridos, nós vamos encontrar nesse meio desse sofá Jesus Cristo agonizante. Com a mão direita ele pega na mão do pai, e com a mão esquerda ele pega na mão do Filho da humanidade, a minha e da sua, e ele faz a paz. Como diz aqui 1:20 de Colossenses, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Reconciliado, pois, com Deus, temos paz no coração. Amém. Irmãos, que não existe coisa melhor do que você dobrar hoje o seu joelho e dizer: Pai Celestial, eu estou aqui na tua presença para glorificar o teu nome. Amém. E ele simplesmente vai responder para você: filho, eu estou aqui para te ouvir e te atender. Não existe mais antagonismo, não existe mais separação, não existe mais pecado, não existe mais nada que venha nos apartar da parte de Deus, porque hoje nós temos acesso ao Pai. O escritor aos Hebreus declara: cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, onde Cristo ele está ali. Com confiança, não é com medo. Não é como o sacerdote antigamente, que para entrar no Santo dos Santos ele tinha que observar se toda a etiqueta estava cumprida, porque ele seria morto se ele entrasse de maneira errada dentro do Santo dos Santos. Você calcula a angústia do sumo sacerdote no dia da expiação? Mas o escritor Hebreus chega hoje com você e comigo e diz assim: olha, acheguemos-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, onde Cristo está. É isso, irmãos, essa notícia, a nossa redenção, a nossa purificação, a nossa justificação e a nossa paz. Isso são coisas que você é possuidor, que você tem. Então, você tem uma boa notícia. E Jesus diz para você agora: ide por todo mundo e pregue esta notícia. Anuncie esta notícia. Nós vamos encontrar ainda mais um itemzinho que chama-se reconciliação. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 16. Efésios capítulo 2, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Aquela inimizade que existia entre o homem e Deus, ela foi quebrada. Jesus Cristo resolveu essa questão e agora estamos aqui livres nessa oportunidade. Irmãos, e apenas Hebreus capítulo 13, versículo 12 declara ainda: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Que mensagem, que notícia você tem? Nós temos. Agora, isso não pode ficar apenas conosco. Mas que possamos dizer como Paulo disse lá em Atos 16, 26, 19. Falando para o rei Agripa, ele disse: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, deixar de anunciar o Evangelho é cair numa desobediência. Mas no momento em que você começa a falar para alguém, você está sendo obediente, porque foi o que disse: ide. O ide é para todos.
O ide é para nós. Estamos sendo obedientes? Ou será que nós podemos dizer, como o apóstolo São Paulo disse para o rei Agripa, pelo que ao rei Agripa, eu não fui desobediente. Eu estou aqui justamente pela obediência que me trouxe a este lugar e para anunciar o Evangelho a você. Irmãos queridos, igreja, ela só cresce em cima de duas coisas principais: é oração e evangelização. No momento em que nós evangelizamos, Jesus salva. E no momento em que nós oramos, os impedimentos saem. E você pode ver as pessoas receber Jesus como seu Salvador pessoal. Somos portadores de uma mensagem boa, de uma notícia alvissareira. Nós somos portadores das boas novas. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos desperte cada vez mais para esta obra maravilhosa, para esta obra gigantesca, Que assim seja. que é de trazer o perdido aos pés de Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?